etc., ficam em estadia na mansão dos Millards, que são os parentes de Roswaal, já que a mansão de Roswaal foi totalmente queimada. Garfield e Frederica já se encontraram antes entre a luta contra Elsa, mas agora que não possuem mais um foco em si, eles podem tentar se aproximar um do outro, mas a relação de décadas separados os deixou meio receosos. Eles parecem se dar bem na visão geral, mas quando estão apenas eles isoladamente, nenhuma conversa acontece. Garfield até tenta iniciar às vezes algo e ir mais à frente, mas a despedida deles foi complicada demais para isso, e Frederica tinha um senso de responsabilidade excessivamente forte, pois quando saiu do santuário para poder criar um novo lar para todos os moradores do santuário quando fossem liberados, ela carregava esse fardo incrivelmente nobre e elevado por uma menina de cerca de 10 anos. Quando ela começou a trabalhar e ser educada por Crind, ela desenvolveu aprendizado e um senso de responsabilidade, mas ela sabe que teve que deixar Garfield para trás por causa dessa ambição dela, e isso a impediu de encará-lo de frente. Portanto, os dois não se falavam. Subaru e Emilia queriam até tramar algo, mas não tinham nada e nem oportunidades o suficiente para poder aproximar os dois. Porém, a sua atenção foi desviada, já que eles tinham que planejar aonde os moradores dos santuários deveriam ficar, já que a mansão Roswaal também era uma casa para moradia e estadia de novos habitantes. Frederica, com o tempo, conseguiu reunir outras bases para os moradores do santuário, mesmo que sejam ainda mais insuficiente ou até mesmo em algumas condições precárias não ter preparos o suficiente para receber tantos moradores. Ainda que isso aconteça, esses problemas estavam sendo vistos pelos familiares de Roswaal, graças também a Frederica. Com isso, Subaru julga os problemas de relacionamento entre Garfield e Frederica como algo mais prioritário. Dos dois tinha irmãos para poderem dar alguma opinião sobre o assunto. Ram estava no quarto onde Rem continuava dormindo e sem suas memórias. Rem parecia não estar viva e sempre parada no tempo. Aos poucos, Ram começava a sentir um tipo de buraco em seu peito toda vez que ela olhava para Ram, e mesmo que ela continuasse todos os dias a visitando, ela disse que esse buraco em algum momento apenas se estamparia, chamando isso de algum tipo de maldição da gula. Subaru ficou pensativo com isso e logo o assunto se concretizou na visão que eles possuíam sobre os cultistas. Emilia queria saber o porquê deles serem assim e ela até comenta sobre o ataque de Regulus e Pandora, além da sua perda de Gales e Fortuna. Subaru estranha a menção de um nome familiar, Gilze, mas logo o assunto avança e Subaru esquece isso, porque Ran estava murmurando seu discurso de vingança contra Lei Batekaitos. Subaru sente essa pressão e entende a preocupação de Ran, mas Subaru queria muito esganar pessoalmente Lai, até que ele não conseguisse se debater mais. Nem mesmo queria deixar a possibilidade de vingança para Ran. Depois disso, Subaru e Emilia tentam voltar para a pergunta inicial, sobre o que poderiam fazer para que a relação de Garfield e Frederica melhorassem. Então, quando iriam perguntar para ela, eles perceberam um livro nas mãos de Ran, onde dizia como chegar mais perto de sua irmã mais nova, o que meio que acabou com a situação. Logo depois disso, Subaru e Emilia discutem mais depois de sair da sala, deixando apenas Ran sozinha com Ren, o que poderiam fazer para a reconciliação de Garfield e Frederica. Na verdade, depois que Emilia passou pelos testes, ela vem se comportando bem diferente do seu comportamento habitual, ficando mais fácil de se mexer emocionalmente, ela parece mais brincalhona e menos relutante, como se tivesse ficado mais jovem de novo. Eles começam a brincar um com o outro e nisso chega Beatrice, que os vê no corredor fazendo bastante barulho e decide conversar com eles. Beatrice continua teimosa, porém mais aberta em questão com Subaru. Ela sempre anda com ele de mãos dadas e Subaru diz que normalmente a mão de Beatrice se fechava levemente em torno de seus dedos, hesitando antes mesmo de reconsiderar e timidamente pegar sua mão de maneira apropriada. Isso era o que Beatrice sempre fazia. Descobrimos que Beatrice estava fugindo de Petra, que a tratava como uma irmã mais nova e indefesa. Petra era dominante nisso, e sempre dando sermões em Beatrice, a tratando como uma criança. Beaco apenas se calava e ouvia tudo aquilo. Logo Beaco e Petra saíram de mãos dadas, e quem apareceu foi Crind, o qual assustou Subaru e Emilia. Crind era o mordomo dos Millards, e uma pessoa boa, exceto pelo seu gosto pessoal, já que Crind é um lolicon. Ele afirma que é algo relacionado à alma, mas ignorem isso, a gente sabe a verdade. Ele também possui um preconceito com a aparência assustadora de Frederica, dizendo que apaga sua beleza de uma verdadeira empregada. Com isso, eles perguntam se Crind tinha alguma ideia para eles se reconciliarem. Mas então, ele negou fortemente, dizendo que não conseguia se aprofundar muito nessa relação dos dois. Então, Crind dá a eles a ideia de falar com as pessoas mais próximas de Garfield e de Frederica. Com essa dica, vão conversar com Ryuzo, mas ela não quer se meter entre os dois irmãos, já que é algo que necessita ser resolvido um para o outro. Além dela, todos os 26 clones de Ryuzo vieram com ela do santuário e se hospedaram na mansão dos Millards. Com isso, descobrimos que existem 2 cristais de comando ali presentes, um instalado na tumba e outro no laboratório,
e que Emilia e Garfield ainda poderiam controlar os clones. Com o assunto sendo jogado fora, logo chegou ao ponto crítico, o assunto entre a mãe de Garfield e Frederica. Era algo muito delicado para se falar, principalmente pela boca de Lewis. A conclusão é de que eles não se aproximam por pensamentos distintos entre a sua mãe e sobre seu passado, já que no passado, sua mãe ia ser vendida como uma escrava, mas os escravos foram sequestrados por bandidos. No caso dela, eles a engravidaram, e por incrível que pareça, os bandidos a amavam, e até cuidaram de Frederica. Porém, outro grupo a atacou, acabando destruindo o primeiro grupo de bandidos e repetindo o mesmo processo. É um passado bem triste. Até esse grupo também se desmoronizar e no final, Roswell a encontrar e a abrigar no santuário, onde depois ela saiu à procura do pai de Garfield. Depois dessas massivas informações, eles decidiram cancelar esse plano para não se envolverem mais na vida dos dois. Com os dois murmurando sobre o que fazer a partir de tudo, Otto aparece com um pouco de pressa para pegar os papéis que ele havia deixado naquela sala, onde Subaru e Emilia tinham se sentado para poder pensar um pouco mais. Descobrimos então que Otto estava esse tempo todo ajudando os Millards na papelaria e documentos importantes. Acaba que Otto fez muito mais parte do que devia. Até Subaru o chamou de ministro da administração interna. Otto tenta entender qual é o problema em que Subaru e Emilia se encontram, porém, ele não traz nenhuma informação útil e acaba apenas chegando na mesma conclusão que eles do início. Sua infância e relacionamento familiar com seus irmãos era impecável, então Otto não conseguia dar nenhuma ajuda. Decidiram então deixar Otto continuar com seu trabalho e seguir comprando de Emilia, um esclarecimento de reconciliamento da própria Frederica. Ao fim, antes de conseguirem chegar até ela, Annie Rose aparece e o convida os dois para acompanhá-la. Então, Subaru conhece mais aprofundadamente sobre Annie Rose, e que mesmo possuindo 9 anos, é capaz de tomar decisões mais do que maduras e políticas, além de ser acompanhada por Clint, o qual mais tarde se oferece para ajudar Subaru a melhorar suas aptidões e habilidades em batalhas. Além de que Annie Rose não possui nenhum preconceito para com Emilia. Na verdade, ela se torna uma adoradora, querendo bastante atenção da Maywealth. Annie Rose e Subaru mais tarde armam um plano para Garfield Lindsay e Frederica Bauman para se reconciliarem. Dessa forma, eles são levados para a cozinha convencidos por Annie Rose e Ryuzo, onde aos poucos retomam o ar de normalidade e começam a cozinhar juntos, relembrando seu passado e conversando finalmente como os irmãos novamente. Mais tarde, Garfield chega para contestar o que eles estavam pensando e, de seu jeito, agradeceu eles. Após isso, temos o aviso de que Roswell retornou e que ele havia saído para patrulhar a região de Arlan para preparar os habitantes do santuário para a nova migração. A relação entre Roswell e Subaru parece normal, mesmo eles se resguardando sobre tudo. Porém, os outros já não aceitavam e nem viam mais Roswell como alguém amigável. No mínimo, o viam como controverso. Mesmo assim, Roswell continua propositalmente irritando Subaru e Garfield. Logo, discutem sobre a atitude infantil de Roswell, onde Emilia o dá um sermão e ele se cala, já que no fundo ela estava certa. Roswell aponta que preparou tudo para avisar de imediato a Subaru sobre sua nomeação como um cavaleiro, algo que Subaru nem sabia que estava sendo tramado. Eles se juntam para preparar Subaru para sua nomeação como um cavaleiro real oficial de Emilia, e politicamente entrar para o acampamento de Emilia. Mais tarde, com as preparações e a nomeação, Subaru fica tenso e um pouco resoluto com tudo. Porém, com o apoio de Clint, Garfield e Otto, Subaru tem mais confiança em si. Porém, só realmente foi capaz de seguir quando Beatrice o tentou animar e parar sua atenção. Ela, de sua forma, diz para ele se acalmar e que vai dar tudo certo. Porém, Subaru só realmente é reerguido quando Beatrice diz para ele, meio curada, que ele fica bem naquela roupa. Subaru então, cheio de energia, se dirige para a nomeação. Na sua nomeação, estavam presentes quase todos os membros importantes da mansão. Estavam reunidos próximos a eles e perto da parede. Ou seja, todos os personagens principais dessa história estavam ali, incluindo também alguns membros da família Millward. Até mesmo todas as 26 duplicatas de Rios. Lá na frente, Subaru se ajoelhou, ergueu sua espada e entregou para Emilia. Segurando a espada, ela abaixou em direção ao seu ombro. Ela disse então seu discurso: pelo sol que o olha, para este mundo radiante, para as estrelas do céu que observam este reino durante o sono, pelos ventos, pelas águas, pela terra, pela luz, pelos espíritos que residem em tudo, por causa do grande mundo em que o alimentou, cuidou de você e te concebeu, pelo orgulho em que você se apoiou e aquele que você construiu e forjou, por tudo que te observa pelo mundo que te viu crescer, pelo orgulho que sabes que teu caminho se estende sem conhecer a vergonha, sem medo, sem arrependimento e sem hesitação, sendo fiel ao seu coração como tudo ao seu redor, e com uma vontade sempre forte, você me jura proteger a partir desse momento. Então Subaru responde: para o sol, para as estrelas, para o mundo, para o meu orgulho e também pela minha mãe e pelo meu pai, eu juro te proteger e realizar todos os seus desejos. Meu nome é Natsuki Subaru.
E assim, a sua nomeação é feita. Subaru finalmente chegou ao seu verdadeiro nível como cavaleiro real oficial. E para terminar, ele fala que Emilia ficou bastante sexy no vestido que ela usava, acabando com toda a seriedade que havia naquela sala presente. Depois disso tudo, eles festejam felizes e realizados. Subaru se alegra e se junta a Emilia. Aproveitando isso, Emilia decide contar para Subaru sobre seu passado e seus motivos de querer ser governante. Ela disse que quer ter o acesso ao sangue do dragão vulcânica, já que os novos governantes têm a possibilidade de falar com ele. Beatrice e Petra estão dançando no meio da sala, e enquanto isso, Emilia está um pouco resoluta sobre a sua escolha, já que ela acha que seus motivos são totalmente egoístas. Logo, Subaru solta um discurso dizendo a ela que não há nada de egoísta querer ajudar os outros, e que se fosse colocar em uma tabela, a escolha de Emilia seria a mais puramente verdadeira e menos egoísta possível se comparado à das candidatas reais. Com isso, eles se dirigem até o meio do salão, onde Subaru decide dançar com Emilia, só que os dois não sabem dançar. E ao fim, temos a cena em meio aos sorrisos e confusão em toda aquela sala, onde Otto se embebedou até vomitar. Garfa foi impedido de tentar beber por Frederica e Ryuzo, e os outros começaram a discutir, felizes e comemorando. Assim, temos a cena final, em que o cavaleiro e a bruxa do gelo, e o novo mestre e o seu novo servo começam a dançar com passos deselegantes e sem sentido. Esse é o final da primeira parte. Na segunda parte, iremos adentrar profundamente alguns capítulos a mais do arco 5, tendo então uma releitura geral de 20 ou mais capítulos de uma vez só em resumo. Contando com esse, temos apenas mais 3 vídeos para resumir o arco 5, e quero desejar um feliz aniversário para um dos meus inscritos que fez 13 anos quinta-feira. Então, parabéns a ti e um salve para todos que estão acompanhando aqui o canal. Espero que tenham gostado do vídeo e vou trazer mais por longo da semana. É isso, falou e fui!